A lição de hoje, ela toca um pouco naquela questão de que o sábado era só para o povo de Israel. O sábado era uma instituição mosaica, era um preceito do Antigo Testamento ou apenas uma questão para Israel. Você sabe muito bem que o cristianismo ele é, infelizmente, antissemita demais da conta. E esse antissemitismo, que é esse preconceito, essa rejeição a tudo que é semita, a tudo que é relacionado ao povo judeu, ao povo de Israel, ele está enraizado na nossa cultura hoje. Então, muitos celebram a graça salvadora, celebram a sua participação na igreja, mas se afastam e rejeitam tudo que é judaico. Então, por isso que, a grosso modo aqui, a cristandade muitas vezes rejeita o Antigo Testamento. Não, essas são as escrituras judaicas. É por isso que o cristão, na sua maioria, rejeita o sábado, porque o sábado era um elemento para Israel. Eu tenho o sábado cristão hoje, o domingo, dia do Senhor. É por isso que o povo de Deus, o cristão hoje, ele tem esse distanciamento a tudo que é judaico. Eu já sofri isso aí. O pessoal fala: ei, pastor, e essa barba aí, é de judeu? Aí eu falo assim: não é de judeu, é minha, né? Mas se fosse de judeu, qual o problema? Existe um ranço do cristão com o que é judaico. Lá na faculdade de teologia, eu tive aula com um professor que ele falava assim: olha, o judeu, se um dia quiser ser cristão, ele deveria assumir uma meia-culpa, ele deveria assumir a sua participação na morte de Cristo, o que é um absurdo muito grande. Esse princípio aí de dívida histórica, que já é um absurdo em outros assuntos, ou é mais ainda dentro desse aspecto da relação com o povo de Israel. Então, não. Nós não deveríamos ser, obviamente, preconceituosos ou discriminar qualquer coisa que seja, mas o que diz respeito ao povo de Israel, muito menos, porque a igreja cristã ela é um desdobramento do judaísmo, ela não veio substituir, ela veio dar continuidade, na verdade foi enxertada em Israel. E o sábado, para quem rejeita o sábado como instituição judaica, nós vimos na lição de hoje que o sábado ele já existia antes do Sinai. Obviamente, a gente já tinha visto ontem, por exemplo, que o sábado ele está lá no Éden. Mas o sábado pós-Éden, o sábado pré-Sinai, ele já existia. E um dos exemplos disso é a própria continuação do ciclo semanal. Noé, por exemplo, e eu quero ler contigo lá em Gênesis, no capítulo 7, Noé, nós temos aqui uma inferência de que existia ainda o ciclo semanal na época de Noé, ou pós-dilúvio. Noé aqui já estava na arca. Eu quero ler contigo Gênesis capítulo 7, no verso 3. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para conservar sementes sobre a face da terra. No verso 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, blá, blá, blá. Então, o ciclo semanal na época de Noé permanecia intacto ainda. Ou seja, a semana ela é uma construção arbitrária. Então, Deus estabeleceu, pela sua vontade, o ciclo semanal. E o ciclo semanal, na época de Noé, ele permanecia. Ou a gente vai ver isso no capítulo 8, no verso 10 também. Esperou Noé ainda outros 7 dias. Não fala aqui do Shabat, não fala do 7º dia, mas fala da existência de um ciclo semanal. Então, desde a época de Noé, nós já tínhamos aí a permanência do conceito de 7 dias. A semana não foi subjugada ou esquecida ou mudada para, sei lá, outro ciclo de contagem do tempo. A semana permaneceu. E quando a gente vai lá para Êxodo, no capítulo, o tão conhecido capítulo 16, que até a lição de hoje ela menciona, Êxodo capítulo 16 mostra a questão do maná. O maná ele foi dado para o povo de Deus como um presente, mas também como uma espécie de oportunidade para que o povo lembrasse do Shabat. Então aqui nós temos, antes mesmo do Sinai, alguns elementos que mostram que o sábado pré-existia. O primeiro, nós vimos ontem, o sábado foi dado na criação. O próprio Deus shabateou, o próprio Deus descansou, abençoou e santificou o Shabat.
E nós vimos que, pós-dilúvio, Noé ainda continuava computando o tempo por meio dessa estrutura de 7 dias. Portanto, obviamente, o sábado está implícito nessa marcação. E aqui, no texto de hoje, nós vimos que o povo de Israel foi convidado a lembrar-se como celebrar o Shabat. Ou seja, no 7º dia, você teria a oportunidade de um dia que o precede, o dia da preparação, se dedicar, se preparar para que o sábado fosse um dia de regozijo, de descanso, de celebração. E isso é válido até hoje, certo? Então, a sexta-feira é o nosso dia de celebração, é o nosso dia de preparação, aliás, para o sábado. Então, o sábado é um dia deleitoso, o sábado é um dia... Eu vou dar um exemplo aqui bem tosco. Alguns dias atrás foi o meu aniversário. E no nosso aniversário as pessoas estão celebrando a minha origem. E não somente a minha origem, mas celebrando aquilo que eu sou para elas e aquilo que na expectativa do nosso relacionamento eu continuarei sendo. É exatamente o que o sábado é. O sábado é uma celebração do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará. E o sábado, então, é um dia para você convidar todo mundo que se regozija com essa notícia e celebrar junto com ela. Fizeram uma festa surpresa para mim. Pessoas que me amam, próximos a mim, tomaram tempo para celebrar o Clayton. Olha só, e eu nem sou lá essas coisas. E o sábado, ele é, dentro dessa nossa ilustração, a mesma coisa. É o dia em que o próprio Deus celebra e ele fala, olha, no sábado, que é o dia para a gente celebrar, um dia antes você vai arrumar tudo. Você não vai perder seu tempo com afazeres que não diz respeito à adoração. Então, se prepara. É exatamente isso que Deus fez com Israel no episódio de Êxodo 16, do Maná, ensinando esse princípio, e é assim que Deus quer que a gente faça hoje também. Como tem sido o teu dia da preparação? Sexta-feira. Tem sido um dia celebrado, preparado, para que, quando der o pôr do sol, a gente esteja com Deus, com a família, com os amigos, celebrando e se regozijando? Ou tem sido só mais um dia? Um momento de reflexão, e como nós vimos aqui, o sábado é um momento de retorno, de arrependimento. Não importa se a tua semana, se a tua vida tem sido corrida, toda semana Deus nos dá a oportunidade para a gente voltar a Ele, se preparar e celebrar. Que Deus abençoe.